No Colégio Virtus Dei, nós adotamos o método preventivo de Dom Bosco na conduta e na formação do caráter dos nossos alunos. Mas o que isso quer dizer? O que Dom Bosco quer nos ensinar? Dom Bosco, vendo a sua realidade, a sua circunstância, ele percebeu que todas as escolas, todas as casas de educação da época adotavam um método repreensivo, ou seja, vigiava-se o aluno buscando, esperando que esse aluno errasse para que ele pudesse ser punido. Algo bem semelhante com o que nós vemos no sistema educacional hoje em dia também. Dom Bosco, então, propôs o método preventivo. Dom Bosco propôs um método que não corrigisse o erro, não criasse, digamos assim, uma arapuca para pegar o aluno errando para que ele fosse punido, mas que, de fato, ensinasse esse aluno a não errar. O método preventivo, por fim, quando fala sobre erro, fala sobre pecado. O método preventivo quer ensinar o jovem a não pecar, a evitar o pecado. Dom Bosco afirma que para que esse método seja aplicado, é necessário a existência de 3 pilares. O primeiro pilar é a razão. O jovem precisa conhecer de forma clara e objetiva quais são as regras do ambiente onde ele está. O segundo pilar é a religião. Sendo a religião o nosso relacionamento com Deus, a religião é também o nosso arcabouço moral. Nos leva à verdade que não é subjetiva. Veja bem, sem a religião, eu posso cair no erro da subjetividade. Eu fico aberto a interpretações, a inclinações pessoais, a paixões pessoais. Isso faz com que o método não possa ser aplicado. Então eu preciso da tradição da igreja e de todo o meu relacionamento com Deus, de tudo que a religião me ensina, para que eu possa embasar a razão que eu ensino, que eu passo aos jovens, em uma base sólida, verdadeira e não subjetiva. E por fim, o terceiro pilar do método preventivo de Dom Bosco é a bondade. Eu não posso acessar o coração de alguém, eu não posso acessar um jovem se ele não reconhecer a benevolência no meu coração, se ele não reconhecer que tudo o que eu faço é com bondade e com amor. Dom Bosco afirma que no método preventivo, uma vez que o jovem conhece as regras, eu me aproximo, fico próximo desse jovem, desse aluno, não para vigiá-lo, não para esperar que ele erre, mas para que seja uma figura de autoridade amorosa, que guia, que mostra o bom caminho, né? E que, por fim último, não permita que esse jovem erre, porque veja bem, ele ainda não tem toda a sua moral formada. É esperado que a criança erre, que o jovem erre. Se ele for deixado aos próprios desejos, ele vai errar. E é isso que Dom Bosco nos ensina. Então, uma figura de autoridade amorosa, um mestre, um professor, está sempre próximo para guiar esse jovem no bom caminho. E, se o erro vier a acontecer, com muito amor, esse mestre mostra onde foi o erro, corrige e, o mais importante, não deixa a criança perdida, mas mostra qual caminho deve ser seguido. Ao decepcionar, ao errar e ferir este mestre, a criança começa a perceber que o pecado, ele fere também Deus e se torna a própria luz de Cristo na vida daquele jovem, fazendo assim com que ele consiga ter uma formação moral do seu caráter plena, sólida, tornando-se um cidadão de excelência para atuar na sociedade em que ele vive.